Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Danilo Melo Orquídeas e Plantas. No vídeo de hoje, pessoal, estarei ensinando a vocês como é o cultivo dessa linda espécie brasileira, que é a nossa querida Cattleya walkeriana, uma espécie brasileira aí, muito bonita, muito apreciada pelos orquidófilos, não só pela sua forma, mas também pelo seu maravilhoso perfume. Quem tem uma aí na sua casa e sabe o quão é bom o perfume dessa espécie? Então, me acompanhe nesse vídeo para vocês aprenderem como é cultivar a Cattleya walkeriana e roda a vinheta. Então, né, pessoal, vamos para o nosso vídeo para falar sobre o cultivo dessa linda Cattleya walkeriana, que é uma espécie muito apreciada por nós orquidófilos. Então, pessoal, sem muita enrolação, falar sobre o cultivo da Cattleya walkeriana é uma planta, pessoal, que é muito fácil de ser cultivada. Ela aceita tanto seu cultivo em tronquinho de madeira, tanto no vaso plástico, tanto no vaso de barro. Então ela tem uma diversidade de cultivos de acordo com seu clima e sua região, aonde você mora. Aqui na minha região onde eu moro, que é Divinópolis, Minas Gerais, é uma região que para todos nós aqui que somos orquidófilos, dá tanto certo o cultivo no tronquinho, o cultivo no vaso de plástico, assim, ó. O seu cultivo assim, ó, na preda brita. Olha só que lindo exemplar. Essa aqui é uma Cattleya walkeriana tipo, uma planta de muita boa forma, muita substância. Olha só, uma planta que é... Olha só, gente, não estou colocando a mão atrás, ó, já dá para vocês verem a planicidade. Então é uma planta aí que tem seu melhoramento genético muito bom. Olha só, que espetáculo de planta. Essa aqui é uma matriz da coleção, né? Uma planta que foi usada em vários cruzamentos aí já, que deram plantas perfeitas. Também falando dessa matriz aqui já para mostrar para vocês, já antes da gente falar mais, essa planta aqui também é uma matriz que foi utilizada em vários cruzamentos. Essa daqui é a famosa Cattleya walkeriana 2001. Olha só que planta perfeita, tá aqui ó, com duas flores bem grandes. Olha só, que espetáculo. E sem falar, né, pessoal, o perfume que ela está. E mostrar também essa outra florida aqui que eu comecei o vídeo com ela para vocês. Cattleya walkeriana alba. Olha só, uma planta aí, ó, de primeira floração, pessoal. Ela tá até plantada aqui na bolachinha de madeira. De primeira floração já veio com 3 flores maravilhosas. Olha só, o seu cruzamento é rainha da canastra vezes marina. Uma cruz aí de plantas nativas que resultou numa planta muito linda. Olha só para vocês verem. Labelo plano, planta de sépalas bem planas, muito boa. Essa é uma planta muito bonita e muito perfumada, gente. Perfume de valqueriana. Se tivesse como passar para vocês sentirem o cheiro, nossa, vocês iriam ficar apaixonados também, como a gente fica com o perfume, né, das valquerianas quando chega a temporada delas agora que está começando, né? Tô só com esses exemplares aqui por enquanto florido, mas ainda tem uma infinidade de valqueriana ainda para mostrar para vocês aqui no canal. Então, pessoal, eu falei para vocês que a valqueriana gosta de ser plantada tanto em madeira, como eu já mostrei a alba, que está plantada na madeira. A valqueriana tipo aqui plantada no vaso plástico com brita. Vocês podem também estar plantando ela num tronquinho somente, deixar pendurado no orquidário, ou plantar em árvores, caso você tiver algum sítio, que dá super certo. Mas o ponto principal para vocês terem sucesso com a Cattleya walkeriana é fornecer um local com bastante luminosidade, um local que contenha sol. Porque no seu habitat natural, amigos meus que já visitaram os habitats naturais da Cattleya walkeriana, já me relataram que é o quê? Região de cerrado, região seca, que tem somente, né, bastante umidade ambiente somente nas épocas de chuva, porque passa o maior tempo seco, né? E só tem essa umidade ambiente, que vai ficar assim com aquela umidade do ar mais alta somente na época de chuvas, né? Então, as valquerianas são predominantes de locais secos, região de cerrado, né? Se vocês forem parar para observar sobre os habitats, ela vive em região seca. Então, ou seja,
para vocês terem um sucesso no cultivo dessa planta, vocês já sabem que é uma planta que é igual às outras catleias, que não gosta de ficar com as suas raízes molhadas, gosta de ficar com suas raízes secas, mas quando você regar, ela escoar toda a água e só ficar aquela umidade dentro do vaso que vai servir para a planta se nutrir e pronto. Não ficar com água parada no vaso, porque isso não vai ser bom para sua planta. E na hora do plantio também, pessoal, é igual os outros das outras catleias. Como eu falei para vocês aqui no vídeo já de dica de cultivo, de plantio, ó, nunca plantar o rizoma da sua planta, atolar ele no substrato, sempre deixar ele por cima do substrato. Por quê? Aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, eu plantei ela aqui, olha só, ela já foi crescendo para frente, ó, já tá aqui, ó, olha só, pseudobulbo aqui, bulbo de floração, já lançando suas raízes. Então, eu fiz o plantio certo, porque ela está crescendo normalmente, não perdeu nenhum pseudobulbo, está aí, está até florida, muito bonita. Então, esse é o plantio correto, mas vocês vão falar comigo. Mas se eu quiser plantar num vaso de barro, com um substrato diferente, isso vai de acordo, pessoal, com a sua região. Aqui na minha região, o cultivo na brita para as catleias valquirianas dá muito certo, mas também o seu cultivo na casca de pinos, carvão e brita, como algumas pessoas usam, eu também já usei para as valquirianas, deu muito certo, pessoal. Não vou falar que deu errado, porque deu muito certo, como o meu cultivo na brita hoje para as valquirianas também dá muito certo, tanto no mix de pinos, carvão e brita também deu muito certo. Claro, tem algumas plantas que quando a gente compra Sindley, a gente fica com medo de perder, né, de plantar no vaso direto. Eu já arrisquei, eu fiz a experiência, já plantei tanto no vaso direto e plantei também com um tronquinho. Todos os dois desenvolvem muito bem, é só a gente ali controlar uma adubação, uma rega, né, porque se querendo ou não precisa de um pouquinho mais de água, dependendo do substrato que você plantar, porque fica muito seco, né, e por ser uma plantinha muito sensível, pequena, eu que não tenho aqui Sindley para mostrar para vocês, porque as plantas já estão todas mais crescidas de quando eu comprei. Mas quando eu comprar algum Sindley, eu vou fazer um vídeo aqui no canal e mostrar para vocês o Sindley, né? Eu vou tentar pegar um Sindley e vou mostrar para vocês, tentar olhar as plantas que eu tenho aqui no orquidário e tentar pegar para mostrar para vocês as fases da planta até ela chegar no porte de floração. Aí eu vou tentar mostrar para vocês, não é certeza, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui no canal. E a valquiriana, pessoal, não é uma planta tão exigente, né? É uma planta que é muito fácil o seu cultivo, fornecendo uma boa luminosidade, adubação, um bom substrato para ela. Oi, é uma planta que eu falo para vocês, a gente não precisa preocupar, porque é uma planta que vocês fornecendo isso para ela, ela é uma planta que vai se desenvolver muito bem. Chegou a época de floração, vai vir flor. E tem plantas que eu já dei para amigos meus, igual tem um amigo meu que eu dei para ele uma muda há muitos anos. Agora ela tá lá na casa dele, tá farta de flores, tá a coisa mais linda, gente. Tá com mais de 10 flores abertas, porque ele plantou na árvore, sabe? Aí tá assim, ficou a coisa mais linda mesmo. Eu até brinquei com ele, eu falei assim, gente, não parece aquela planta que eu te dei, porque de tão bonito que ela tá, né? E ele não aduba as plantas dele, só joga água mesmo, normal, só planta lá e deixou lá mesmo, ela agiu como se fosse da natureza, e a planta tá respondendo super bem, sabe? E é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal nos grupos de WhatsApp, né? Quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa sobre o cultivo de orquídea, se vocês precisam ficar regando muito. Gente, é uma coisa que eu aprendi nesses anos meus que eu tenho de cultivo de orquídea. O que que é? Se vocês regar demais a sua orquídea, é mais fácil você perder ela do que você deixar ela com falta d'água. Como se diz, o menos é mais. Se vocês jogarem muita água, vai ocasionar mais umidade, aí se caso der um sol, aí já vai dar proliferação de fungos e bactérias, que isso não é bom para a saúde da nossa orquídea. Então, pessoal, fora isso, vocês fornecendo um substrato bem drenado para as plantas, você podem fazer a rega normalmente, né, que vai dar tudo certo, né, que não vai ter nenhum problema com podridão, nem nada,
as plantas vão crescer sadias, vão florir ali no seu tempo. Então, assim, e tudo é questão de paciência, né, pessoal? Porque vocês têm que esperar a planta crescer. Vou mostrar para vocês de exemplo, essa Cattleya valqueriana alba. Olha só para vocês verem, eu vou mostrar aqui, ó. Quando ela veio aqui para casa, pessoal, ela era simplesmente isso daqui, ó. Ó, essa plantinha aqui, ó, tinha mais folhas para baixo, ela só era isso daqui. Aí, quando ela veio aqui para casa, eu fui cultivando ela, fui dando tempo ao tempo. Olha só, ela foi soltando esse pseudobulbo aqui, ó, que veio com 2 folhas, e foi soltando esses outros, ó. Aí, ano passado eu achei que ela iria florir, mas não floriu. Aí, esse ano já veio a floração. Então, agora ela é uma planta adulta, né? Olha só para vocês verem quanto tempo ela levou, né? Para sair dessa simples mudinha até vir cá com esses pseudobulbos bonitos. Olha só, uns pseudobulbos maiores. Ainda é uma planta jovem, né? Que está na sua primeira floração, então vai crescer muito ainda. Vai ter muitas fotos, como se diz, muitos vídeos dela ainda aqui no canal, se Deus quiser. Vai ser uma planta aí que vai ser muito bonita aí, com muitas flores aí para nós apreciar. Então, pessoal, sem delongas, as valquerianas é isso mesmo, é basicamente isso que eu falei para vocês. Fornecer um local, só repetindo aqui para vocês, um local com bastante luminosidade, uma boa adubação, substrato bem drenado, né? Você pode estar utilizando o seu substrato de cultivo aí conforme você já usa na sua região, nas suas plantas, que dá super certo. Se está dando certo, pessoal, não precisa de trocar um substrato, fazer o substrato igual o meu que eu uso no meu cultivo. Porque se você já usa um substrato no seu cultivo e dá super certo, você pode pegar a planta, plantar da forma certinha. Se está dando certo para uma, vai dar certo para outra também. Então, eu espero que vocês tenham, né, entendido, né, sobre o cultivo dessa linda Cattleya valqueriana, né, que são plantas aí que a gente orquidófilo aprecia muito, né? Olha só para vocês verem, gente, não tem como não gostar dessa espécie. Eu falo que a época de abril para frente, né, que é a época que elas começam a florir, é a minha estação preferida, porque, né, como que a gente não gosta dessas plantas, né, pessoal? Olha só que espetáculo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, né? Muito obrigado aí a todos os inscritos que me acompanhou até aqui no final desse vídeo. E deixe aquele super like, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Deixe bastante comentários aí de dúvidas, dicas de vídeo, que a gente vai estar elaborando aí para vocês. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.